Graça e paz, queridos. Mais uma vez, sou a pastora Denise, passando por aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. É um devocional para alimentar a nossa alma. Precisamos alimentar a alma e o espírito para fortalecer o nosso corpo. E eu quero meditar na palavra que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa palavra, Jesus encerrou o Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha, e muitos chamam ele de Bíblia em miniatura, porque se nós atentarmos para todos os ensinamentos que ele trouxe do capítulo 5 ao capítulo 7 e conseguirmos obedecer, com certeza seremos bem-sucedidos e estaremos confirmando que a nossa casa está na rocha. Então Jesus encerra falando desse capítulo, falando desse assunto sobre alicerce, sobre fundamento, porque na verdade ouvir os ensinamentos dele tinham ouvido. Agora, isso aqui quer dizer que Jesus queria saber não somente de ouvir, mas de obedecer a esses mandamentos, a esses conselhos, a esses ensinos que Jesus trouxe. E a Bíblia diz que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos. E a gente vai perceber aqui, queridos, que é uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos adverte. Existem muitas situações na nossa vida que muitas das vezes vão à ruína por não ter um fundamento sólido, por não ter uma firmeza. E aqui é o caso dessa casa. Ele disse que se ouvir as palavras dele, ele vai assemelhar isso a quem edificou uma casa sobre a rocha. E deixa eu te falar aqui, edificar uma casa sobre a rocha leva tempo, porque cavar sobre uma rocha requer muito esforço, requer muito boa vontade, requer muito tempo para que edifique, para que ela fique firme, para que ela fique segura. E isso traz para nós um entendimento de que a gente precisa ter tempo com a palavra, ter tempo com o Senhor, para que a nossa vida, que é essa casa representada aqui, ela possa estar edificada sobre essa rocha que a gente sabe muito bem que é Jesus. Queridos, todos nós, logo em seguida, vai falar da casa edificada sobre a areia, todas duas passaram por tempestade, transbordamento de rios, só que a diferença não estava na aparência daquelas casas. A diferença estava na estrutura, no fundamento daquelas casas. Uma casa feita sobre areia poderia ser aparentemente igual a feita na rocha. Mas a diferença é quando a tempestade bate, quando a chuva cai, como ficam essas casas? Ficam de pé, suportam a tempestade. E eu quero te dizer que a tempestade aqui pode ser dias maus na nossa vida, pode ser situações de aflição, de tristeza, de dor, de angústia. Mas pastora, isso me garante, quando a gente tem a palavra de Deus como alicerce na nossa vida, é ela que recepciona as situações de decepção, as situações conflitantes, as situações que nos trazem dor. E são elas, é a palavra de Deus que vai trazer para nós a resposta e o consolo que precisamos. Mas se a tempestade vier, a aflição vier, a luta vier, e encontrar aquela casa vulnerável, sem nada, oca,
a tendência dela é ir ao chão. Então, uma palavra que eu quero deixar para nós nesse dia é: fundamente a sua vida na palavra. Busque respostas na palavra. Busque situações para resolver na palavra. Porque essa palavra aqui, queridos, tem tudo o que precisamos como resposta, tem tudo o que precisamos como conselho, tem tudo o que precisamos para nos dar livramento. E quando a gente obedece à voz do Senhor, e como Jesus disse, Ele não mente, a palavra dele não mente. A palavra dele não volta para ele vazia. E ele disse: pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Se foi o próprio Jesus quem disse que quando a gente tem a casa, a nossa vida edificada sobre fundamentos dele, sobre ele, confiando nele, entregando tudo na mão dele, dependendo somente dele, pode ter certeza, essa casa vai passar por abalos sim, mas ela não cairá, ela não ficará no chão, ela vai aguentar, ela vai se sustentar por conta do alicerce que ela tem. Como está a sua casa espiritual? Como está a sua vida espiritual? E sabe como é que a gente encontra isso? A gente descobre isso nas nossas emoções. Quando a gente não tem uma base na palavra, as nossas emoções ficam em frangalho. Qualquer noticiazinha, qualquer situação que aconteça de uma maneira ruim para nós, mexe conosco, traz depressão, traz angústia, traz ansiedade, por não ter uma base sólida. E base sólida é a rocha, e essa rocha é Jesus. Então, eu te convido a estar sempre buscando na palavra, eu te convido a estar nos cultos. Cada culto é uma palavra diferente, cada culto é uma palavra edificante, cada culto é um alimento que precisamos para nos fortalecer. Cada culto nós vamos sair alimentados e complementar esse alimento na nossa casa, onde nós estivermos, com a palavra e com a oração. Eu deixo essa palavra para o nosso coração, para o meu coração, para o teu coração, sabendo, aqui você tem todas as respostas. Amém? Fica com Deus.